Roda tá assim, maravilhosa. Agora chega Lorival Santana conosco. Bem-vindo, meu querido. Prazer. Olha, dia sim, outro também, o mercado financeiro internacional e aqui no Brasil segue à espera de quando, afinal de contas, o BC americano vai conseguir iniciar o ciclo de queda da taxa de juros. E as expectativas vão mudando, cada dado sobre a atividade econômica que sai de lá, que segue muito aquecida. Hoje saiu um resultado da criação de postos de trabalho bem acima do esperado e acabou azedando o mercado. Vamos dar uma olhada. Em maio, o mercado de trabalho americano criou 272 mil postos de emprego, bem acima das expectativas e com alta também na média salarial. A economia aquecida pressiona o consumo de serviços e reforça a expectativa de que o Federal Reserve tenha que adiar até o final do ano o início do ciclo de queda dos juros, que hoje estão entre 5,25% e 5,5% ao ano. A economia americana resiliente mexe com mercados no mundo todo. No Brasil, a Bolsa Brasileira teve mais um dia ruim, com investidores globais migrando seus recursos para a segurança do mercado financeiro americano e mais atraente com juros altos. Os Treasuries, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, tiveram forte avanço dos rendimentos em toda a curva nesta sexta-feira. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, teve um dia de alta. No Brasil, a moeda americana segue se valorizando. Hoje está cotada em R$ 5,32, o maior valor desde janeiro de 2023. O Ibovespa fechou o dia em queda de 1,73% aos 120 mil pontos, o menor patamar desde novembro passado. Marcelo, teve boa parte dessa piora do mercado que foi em função disso que a gente tratou no último bloco, a reação ao Fernando Haddad e tudo mais. Mas, de qualquer forma, muito do que tem acontecido no mercado aqui, o dólar está muito acima de 5,20 e a Bolsa teve voltado para os 120 mil pontos, é em função dessa expectativa lá fora. O Banco Central consegue cortar os juros este ano ainda? Acho que não. O relaxamento monetário chegou ao fim, seja pelo problema fiscal, seja pela questão do adiamento do início de cortes de juros do... Não, Banco Central dos Estados Unidos, desculpa. O Brasil é que acha que não, mas tá bom. Mas o Fed, você acha que consegue cortar esse ano uma vez, duas vezes? O Fed corta uma vez, na minha opinião, em dezembro. Só em dezembro? Só em dezembro. E o Banco Central brasileiro, como é que reage a isso agora sim? Acho que o Banco Central já começou a dar a indicação de que vai fazer uma pausa técnica. A gente viu a última reunião, deixou bem aberto, eles eliminaram aquela sinalização. E mais recentemente, alguns diretores que votaram pelo corte de 50 pontos básicos, explicitamente o Gabriel Galípolo e o Paulo Piketty falaram hoje e falaram num tom já bem mais duro, já, na minha opinião, antecipando uma união e unanimidade do comitê em direção à manutenção dos juros na próxima reunião. Que, aliás, vai ser uma sinalização importante de retomada da credibilidade do BC, ficou arranhada com a divergência da última reunião, né? Agora, Lorival, você está aqui conosco hoje para a gente falar de Fed, porque o Banco Central americano, que é considerado aí talvez a referência, o benchmark, né, que a gente diz, de instituição forte, respeitada, independente, mas está sendo muito atacada na política e a pressão é reconhecida. É verdade. Isso vem do governo Donald Trump. Foi a primeira vez, nos tempos mais recentes, que um presidente, e ele atacou duramente o então presidente do Fed, Jerome Powell, sobretudo no contexto da pandemia, enfim, dos problemas econômicos que o Trump enfrentou. Existe entre os trumpistas a ideia de votar no Congresso uma redução da independência do Banco Central, né? E nos círculos em torno do Joe Biden também existe uma insatisfação com essa manutenção dos juros. A última vez que os juros foram alterados nos Estados Unidos foi no dia 26 de julho do ano passado, quando chegou a esse patamar. Aí havia essa expectativa, sobretudo neste primeiro semestre, que houvesse
uma redução. E o Biden está também, não necessariamente o presidente Biden, mas o entorno dele, algumas figuras no entorno do Biden também incomodados com essa não alteração do juro. Acontece que, na verdade, o maior problema econômico eleitoral para o Biden é a inflação, não é o juro. Tanto que os Estados Unidos estão batendo recorde de geração de empregos, né? Então, gera mais de 200 mil vagas e o desemprego sobe de 3,9 para 4. Fazia 2 anos que o desemprego não batia no patamar de 4% nos Estados Unidos. O que isso significa? Que o mercado está muito aquecido. Além de gerar vagas, as pessoas estão procurando mais. O desalento diminuiu, as pessoas estão indo atrás de empregos e os salários, ao mesmo tempo, estão aumentando. Houve um aumento de 0,4% nesse último mês e de mais de 4% nos últimos 12 meses. Então, tudo isso é pressão inflacionária. É claro que as pessoas gostam de ter emprego, de encontrar empregos melhores, tudo isso está acontecendo. Entretanto, como isso está acontecendo e os salários aumentando, mas os preços estão num patamar alto, quer dizer, a inflação está 3,4%, a meta é 2% do Fed, mas a inflação não está alta, caiu bastante, daquele patamar ali de 8, 9% em maio de 22, mas não tem deflação, então os preços não caíram, Sim. Os preços estão aumentando menos. A percepção de poder de compra não é tão positiva. A realidade do poder de compra, né? E nós estamos falando dos eleitores do Biden, que têm uma renda mais baixa, né? São as pessoas classe média baixa, são os negros, são os latinos, Sim. que ganham menos. E aí vem a questão do juro que pressionou o mortgage, a hipoteca, né? E, portanto, o preço da habitação e, junto com ele, o aluguel, que também afeta as pessoas mais pobres dos Estados Unidos, e tudo isso ficou num patamar muito alto. Então, é essa pressão eleitoral que tem sobre o Biden. Esse debate, Marcelo, é um debate que é interessante porque aqui no Brasil a gente está numa batalha para fortalecer a independência do Banco Central e na meca da independência do Banco Central essa história está acontecendo. Quanto isso prejudica e qual é o impacto que você enxerga nisso na condução da política monetária aqui e lá fora? Olha, um ponto muito interessante que você trouxe a respeito dessa politização do Banco Central. Acho que a gente vai ver daqui para frente um cenário bem mais desafiador para os bancos centrais de forma geral. Acho que por várias razões. Do lado econômico, o que a gente tem? A gente tem uma congruência de fatores que vão pressionar a inflação para cima nos próximos anos e talvez décadas. Desde a transição verde, que vai exigir um volume de investimentos gigantesco, isso é pressão sobre demanda agregada, preço de commodities, etc., passando por a fragmentação política e econômica que produz ineficiências nas cadeias. Protecionismo tem a ver com a fragmentação econômica. E do lado político, a polarização ela acaba reduzindo a robustez institucional. E o Banco Central, ele é a geni da vez, né? Muitas vezes. Ela foi usado pelo Trump durante a pandemia. Isso é comum aqui na América Latina, por exemplo, que não tem essa tradição tão institucionalizada. Eu acho que isso aqui vai aumentar mais e prejudica a capacidade dos bancos centrais de fazer algo que é fundamental na administração da política monetária no regime de meta de inflação, que é ancorar as expectativas. É fundamental isso. Então, as expectativas vão ter mais dificuldade de serem ancoradas, seja por essas pressões econômicas, seja por essas pressões políticas. Talvez a gente tenha que trabalhar com não só juros, mas prêmios nas curvas de juros, o que significa custo de endividamento, de financiamento maiores por conta disso nos próximos anos. A conta vai ficar mais cara e a gestão dessa elevação é que vai dar o tom ali da força política do a favor ou contra a independência do Banco Central. Eu tenho que terminar a nossa edição de hoje. Marcelo Fonseca, economista-chefe da Reag Investimentos, e o nosso Lorival Santana. Boa noite para vocês. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana.